Seguimos com a disciplina de segurança do trabalho na construção civil, aula 3. Nessa aula 3 a gente vai ver o gerenciamento de obras na construção civil. Contextualização. As atividades da engenharia e arquitetura são caracterizadas pelo exercício de atividades de projeto e execução de construção, ou seja, requer uma grande quantidade de mão de obra e de máquinas e equipamentos pesados e de grandes produtos químicos, dentre eles cimento, queima de combustíveis fósseis, transporte de máquinas e equipamentos pesados dentro da obra. Denominados gerenciamento de obras, conjunto de atividades destinadas a conduzir desde o início até o final do complexo processo e execução de uma atividade, de uma obra na construção civil. Ou seja, você tem desde a questão de confeccionar o projeto em sala, levar o mesmo para campo, fazer a terraplanagem, fazer a derrubada dessa mata, a supressão vegetal, fazer a terraplanagem. Ou seja, tudo isso requer mão de obra, máquinas e equipamentos pesados. Após isso, começar o início das fundações, fazer o erguimento desses materiais e dentro da construção civil, até a conclusão dessas atividades. Planejamento e organização do canteiro de obra. O planejamento e a organização do canteiro de obras devem proceder à realização do serviço de cada etapa da obra, a fim de ser evitada improvisações que fatalmente levam à desorganização da obra e também a acidentes, que no caso seria aquelas gambiarras, as benditas, ocasionada a substituição dos equipamentos. Ou seja, não adianta você trocar uma caçamba por um caminhão e colocar o mesmo peso que ia colocar na caçamba no caminhão para fazer a mesma atividade. No caso, precisar de uma reta escavadeira, colocar 3, 4 ajudantes para fazer aquele serviço. Armazenamento inadequado dos materiais, desperdícios, perdas de atividades, da produtividade, quer dizer, de tempo e perda na qualidade, levantamento e perdas financeiras e irrecuperáveis. Ou seja, a questão do planejamento dentro da construção civil está voltado desde da contratação do pessoal que tem aquela aptidão para determinadas áreas, ou seja, a mão de obra técnica e a mão de obra braçal, a questão de locação de máquinas e equipamentos, a compra de EPI correto para dentro dessa obra. Se você vai ter 10 eletricistas, fazer a compra de 10 EPIs para eletricistas iniciar e ter mais 10 para poder fazer a troca a cada 6 meses. Os mesmos que você vai fazer esse contrato, você também tem que fazer o curso de NR10, ou seja, tem que saber trazer uma empresa especializada para poder dar o treinamento para esses funcionários. Ou seja, tudo isso está dentro do planejamento. Máquinas e equipamentos, antes de fazer a contratação das mesmas, a alocação, ver se elas estão dentro do padrão da empresa, quilometragem, horas de trabalho, qualidade das mangueiras, qualidade das presilhas, que tudo isso vai influenciar na produtividade, qualidade e segurança de quem está operando aquele equipamento. São fatores condicionantes do planejamento e a organização do canteiro: tipo, natureza e complexidade da obra, se é um parque eólico, se é um parque solar, se é a construção de um edifício, se é uma linha de transmissão. Ou seja, vai depender muito de cada obra para poder você se organizar e fazer o seu planejamento. Topografia e condições ambientais. Naquela região faz muito frio, naquela região faz muito calor. Ou seja, tudo isso você tem que estar se planejando para a questão de quê? Tem que ter um bebedouro em cada frente de serviço. Todos os carros têm que ser carros climatizados. A tenda tem que ser uma tenda bem fixa, porque lá venta bastante. As características do material empregado, os processos e métodos construtivos empregados dentro daquela obra, os tipos de equipamentos empregados. Vai ser guincho, vai ser guindaste, qual tipo de guindaste vai ser, quantas toneladas de o guindaste que vai ser operado, qual é a experiência do operador daquela máquina, quantos anos aquela máquina tem em operação, os prazos de execução de cada etapa e do total da obra. Você tem aquele cronograma para você sempre estar dentro daquele prazo, para que não ocorra as perdas financeiras. Quantificação e tipificação da mão de obra a ser utilizada em cada etapa.
Não necessariamente você precisar de 15 eletricistas dentro de uma obra, você vai utilizar os 15 no início da obra. Não. Dentro da confecção do canteiro, área de vivência, no máximo utiliza 3, 4. O restante vai ser contratado após, mas você já tem que mapear se dentro daquela região vai ter essa mão de obra qualificada. As etapas da obra podem ser genericamente divididas em fase inicial, que corresponde à movimentação de terra, execução das fundações e do subsolo, onde a gente tem a questão da terraplanagem, onde tem a fase inicial dessa construção. A intermediária, que é a fase de grande volume de produção, estrutura, cobertura, alvenaria e instalações, que é onde você vai ter aquele maior fluxo de funcionários, onde vai requerer uma maior quantidade de técnicos de segurança do trabalho, uma maior quantidade de atenção, uso de EPI, sinalização com EPC, SCONE, fita zebrada, frita e assim por demais, corrente, sinalização de valas e assim por diante. E a fase final, que é a fase de revestimento e acabamento da obra, onde vai ter tinta, argamassa, produtos químicos, onde você vai ter que fazer aquele treinamento para a questão da utilização do EPI para aquela fase final. E outra coisa, sempre está lembrando esses funcionários que não é porque está no final da obra que vai fazer aquela correria toda. Licenças, alvará e registro da obra. Aprovação do projeto, pode ser ele, projeto de arquitetura, prefeitura municipal, que você vai fazer esse levantamento, esse licenciamento. Projeto de instalações elétricas, concessionária de energia elétrica, você vai mandar o projeto para eles aprovar, para você dar início, para poder ligar na rede. Projeto de instalações hidrossanitárias, você vai ter que fazer o licenciamento dentro da prefeitura ou com a companhia de esgoto. Projeto de instalações contra incêndio, tem que buscar o corpo de bombeiro para poder ver se ele aprova aquele projeto na planta e depois se o executou o mesmo, da mesma forma. Projeto de telefonia, concessionários telefônicos ou de internet. Licenciamento ambiental, você tem o licenciamento municipal, estadual e o federal. A emissões de RT, CREA, de engenharia e arquitetura, ou seja, toda obra de construção civil, ela tem que ter o seu responsável técnico. O alvará de construção, também tem a matrícula da obra dentro do INSS, onde você vai ter o SEI da obra, que é onde vai estar constando ali dentro se você contratou aquele pessoal de forma correta, se estão todos com a carteira assinada, a quantidade de hora de cada funcionário, e também para você estar fazendo a declaração dos impostos que estão ali presentes dentro daquela obra e fornecer esses dados para os funcionários fazer a sua declaração também. Comunicação prévia da obra, a ODR, o endereço da obra, a qualificação, SEI, INSS, CNPJ ou CPF do contratante, empregado ou do condomínio, número máximo de empregados previstos, inclusive subempreiteiros e empreiteiros, datas previstas de início e término da obra e também colocar aquela placa dentro da obra, né? A quantidade de dias, o cronograma, o custo, a quantidade de dias de acidentes ou sem acidentes. Placas da obra, que ainda falou, né? Preparação do terreno, programa de segurança, PCMática, programa de condições e meio ambiente de trabalho, indústria da construção civil, segurança, segundo a NR18, está obrigado à elaboração e o cumprimento do PCMática. E o estabelecimento com 20 trabalhadores ou mais e deve contemplar todas as exigências contidas na NR18 e na NR9, do PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O PCMAT, composto pelos seguintes documentos: memorial sobre as condições e meio ambiente do trabalho nas atividades em operação, projeto de execução, especificações técnicas dentro do projeto e a mão de obra ser utilizada, cronograma de implantação das medidas preventivas dentro do PCMAT, onde você vai fazer aquele plano de controle médico ocupacional dentro daquela obra, e dentro desse PCMAT você vai fazer o plano de controle. E as equipes que vão fiscalizar do Ministério do Trabalho e Emprego vai ver se você realmente está pondo isso em prática. O layout inicial do canteiro de obra, e também você vai fazer também o mapa de risco dentro daquela obra. Programas educativos, contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, onde você vai fazer o plano de contingência da Covid, velocidade, treinamento, colocar as placas de distância e assim por diante. O PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é onde a gente tem
é um instrumento extremamente importante no sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho na organização. É regido no NR9, estabelece parâmetros mínimos e diretrizes gerais, as quais devem ser observadas. A questão da antecipação do risco, para que o mesmo não aconteça, reconhecimento do mesmo, avaliação e quantificação desses riscos ali dentro e o controle dele para que não aconteça. Ah, você viu um fio exposto, pronto, você tem que antecipar uma pessoa levar um choque ali, faz a troca do cabo ou então faz o isolamento do mesmo. PCMSO, que é o Programa de Controle Médico Ocupacional, que é dentre as iniciativas que as empresas precisam manter para preservar a saúde e integridade física e mental dos trabalhadores. O Programa de Médico Ocupacional PCMSO, mais conhecido também como PCMSO, é uma das principais e previsto na norma regulamentadora NR7, onde você vai ter o quê? A fonte geradora, a substância que vai gerar aquele risco, o recurso que você tem dentro daquele cronograma previsto em lei, para poder colocar esse trabalhador para trabalhar e dar as medidas e condições, treinamentos e os EPIs para que o mesmo não entre em contato com aquela fonte causadora de danos à saúde. O SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que cabe o que é esse SESMIT? A função de centralizar o planejamento da segurança em consonância com a produção e descentralização da sua execução. O SESMIT é constituído por profissionais na área da saúde e tem como a função principal proteger a integridade física dos trabalhadores dentro da empresa, físicos e mental. Esse SESMIT é composto pelo engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico de segurança do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho e auxiliar de técnico de segurança do trabalho. CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que a gente já falou, né, que é feito uma eleição para poder ter essa CIPA. Segundo a NR5, ela é obrigada em empresas que têm a partir de 20 funcionários, que é feita essa eleição, para poder ter o pessoal representando os colaboradores e a empresa vai indicar o dela. Equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, que são os equipamentos que são utilizados por cada colaborador. Esses EPIs são fornecidos pelo empregador e são de uso pessoal do empregado. O dever do empregado é utilizar, guardar, limpar e quando for extraviado ou mesmo danificado, comunicar ao empregador para que o mesmo faça aquisição de novos EPIs para esse colaborador. Todos os EPIs têm que ter o CA ou selo do Inmetro de sua aprovação teste. E nessa aula 3 a gente fica por aqui. Obrigado e até a próxima aula.